momento, a gente vai ter agora a palestra da Jazz, essa maravilhosa de BH. A palestra dela vai estar falando um pouco sobre disciplina, fé e dança. Então, assim, eu espero muito que vocês curtam. E é isso, galera. Beijão no coração de vocês e bora, Jazz! Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jéssica de Paula, sou aqui de Belo Horizonte. É um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho com o Tropical Battle. Muito obrigada pelo convite e agradeço de antemão. A gente vai falar um pouquinho agora sobre dança, fé e disciplina. Primeiro, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é dança, né? Dança significa, de acordo com o dicionário, arte ou técnica de dançar, conjunto organizado de movimentos ritmados do corpo, acompanhado por música. Então, a dança ela é a arte de movimentar o corpo, e a dança é uma das principais artes cênicas, juntamente com o teatro e a música. Indo um pouquinho, gente, vou pincelar aqui para vocês um pouquinho da história da dança, com a dança primitiva. A dança, ela é... Só um momento, gente. Então, quando a gente pensa nas danças primitivas, é uma dança que começou... ela iniciou bem espontaneamente, e praticada por um conjunto, né, pela comunidade. Então, indo para as danças primitivas, por que o homem dança? Ele dança pela sobrevivência, dança pela natureza, para a natureza, em busca de alimento, em forma de agradecimento. E a dança, ela era quase um instinto, né? E esses acontecimentos, eles eram registrados na parede das cavernas, em forma de desenhos, e ficaram conhecidos como arte rupestre. Está aí para vocês verem, né? O slide. Seguindo aqui nas danças milenares, a dança, né, ela era relacionada a deuses com características sagradas e para casamentos, funerais, preparo físico, jogos e guerras. Pensando um pouquinho aí no Egito, a dança ela era praticada em rituais religiosos, onde as mulheres dançavam em reverência a deuses. Na Índia não era diferente, a dança era executada por mulheres dentro de templos como oferenda também a deuses. E os gregos, né, na Grécia, acreditavam que a dança era um presente de Deus para o homem, né, dos deuses para o homem, como forma ali deles se expressarem, né, de perder as suas tristezas dançando. Indo para o Antigo Testamento, a gente tem Miriam, né, dançando ali após a travessia do Mar Vermelho, Êxodo 15 e 20, e a gente também tem 2 Samuel 2:3, Davi dançando diante da arca. Biblicamente falando, gente, a dança ela era usada para contar a própria história. Miriam dança relatando a saída dos hebreus do Egito. Davi dança como forma de gratidão e expressão de alegria, ali quando a arca está voltando para Israel. E indo para a Idade Média, a gente tem a Igreja Católica, né? Ela toma conta da cultura política, né? E da economia da cultura da Europa, de toda a cultura da Europa. E toda manifestação corporal ela foi proibida. E o corpo foi considerado e visto como lugar do pecado, merecendo, portanto, o repúdio. O ato de dançar é considerado pecado gravíssimo perante a igreja. Aí, gente, a gente tem um retrocesso, né? Tudo que, como eu posso dizer, tudo que foi construído, de repente, é paralisado ali pela igreja. Porém, gente, os camponeses, eles permaneceram dançando, né? A igreja não conseguiu parar os camponeses, interferir nas danças populares dos camponeses. E eles continuaram a praticar ali as danças em festas, nas épocas de semeadura e colheita no início das primaveras. Indo, então, para o Renascimento, só uma observação, que até essa época as danças elas eram improvisadas, né? Era totalmente no freestyle ali. E a partir de então, foi como que começou as danças coreografadas, né? As coreografias, vamos dizer assim. Então, no século XX ali, no Renascimento, perdão, a gente vê um momento onde ressurge, né? Os temas voltados para o campo da arte, da ciência e da filosofia. E no Renascimento foi onde surgiu o balé clássico, onde a monarquia
tinha necessidade de ostentar suas riquezas. Então, o que eles faziam? Os reis da época, como forma de ostentação, eles traziam pessoas, os dançarinos, para poder dançar nas festas. Então, as danças eram introduzidas nas festas nessa época. Indo para o século XX, a gente vê que foi um tempo, né, de muitas pesquisas, onde houve quebra de padrões pré-estabelecidos pelo balé clássico, e as movimentações dialogavam com a rotina das pessoas da comunidade. E uns exemplos de artistas, né, que foram influentes nessa época, eu não coloquei aí, mas foi Isadora Duncan, Martha Graham e Frederick Taylor. E esse é o nosso primeiro bloco. A gente está indo agora para o nosso segundo bloco. Eu vou falar sobre fé. E, de acordo com o dicionário, gente, a fé, no idioma hebraico, é um dos registros mais antigos da palavra fé. Emuná aconteceu no livro de Abacuque, né? Volume sagrado da fé judaica, também presente no Velho Testamento da Bíblia Sagrada Cristã. Os principais significados da palavra emuná são fidelidade, confiança e lealdade. No grego, a gente vê aí fé como pistia, e quer dizer acreditar. No latim, o termo fides aponta para uma postura e uma posição de fidelidade. Eu vou falar um pouquinho da fé cristã agora, gente. Eu sou cristã, né? A minha cosmovisão é cristã, então a forma com que eu vejo o mundo, com que eu me lido com as pessoas, é baseada, né, na Bíblia. Então, geralmente aqui, vou falar sobre Hebreus, que é um versículo muito conhecido, Hebreus 11:1, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E falando em uma outra tradução, fala que a fé é a convicção das coisas que se esperam e a certeza das coisas que a gente não vê. Geralmente, a gente tende a levar a fé para o lado do sentimento, né, para o sentimentalismo. Porém, a fé não é um sentimento, porque aqui nesse momento eu estou com um sentimento. Quando eu chego na minha casa, eu tenho outro sentimento. E o nosso sentimento, ele oscila muito, então ele é muito enganoso. Então, por isso a convicção. Quando eu tenho convicção de algo, as coisas podem mudar ao meu redor, principalmente agora, na pandemia, nosso sentimento tem oscilado, mas diante da fé que a gente tem, né, que a gente professa em um Deus que é Criador, que é Pai, a gente consegue manter os nossos olhos no devido lugar, né? Sem oscilar. Então, gente, quando a gente vai aí... Só um momentinho. Eu quero falar sobre identidade. Trazendo um pouquinho para o lado da dança, eu quero falar sobre identidade. Quando a gente começa a dançar muito bem. Acho que é porque é algo que a gente nunca fez. Para alguns é o primeiro contato. Para outros... é algo que a gente já almejava, né? Algo que a pessoa já almejava, então a gente começa muito bem. Com o passar do tempo, a gente começa a conhecer esse lugar, né? Esse lugar da dança, quem nós somos nesse lugar, e a gente começa, talvez, nos questionar, até querer entender quem nós somos no rolê ali da comunidade dançante. Então, quando a gente fala de identidade, vou falar aqui da identidade, o significado dela, né? De acordo com o dicionário, é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la, que é a qualidade do que é idêntico. Então, a gente consegue perceber que a gente é idêntico, mas existem características que nos diferenciam. E esse é um ponto muito importante. Eu coloquei aí uma foto de um corpo humano e peguei um versículo bíblico, que é uma carta de Coríntios, né? Paulo escreve ali para Coríntios, e ele fala a respeito ele compara a igreja, né? Está falando dos dons espirituais da igreja, está comparando a igreja com o corpo humano. Então, aqui, eu quero que você pense agora aí. Imagina na sua mente que você está representando o corpo humano, algum desses membros do corpo humano. E o texto fala assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou? Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, será por isso do corpo?
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse, se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Então, a gente vê que Paulo ele destaca a importância de cada membro do corpo, né? A importância de cada membro e a importância de cada função do corpo. A gente entende que se todos fossem um só membro, qual seria a importância? Fôssemos o mesmo membro, tivéssemos a mesma função. Qual seria essa importância? Então, é muito importante a gente entender quem somos, né, nesse corpo, como dançarinos. E quando a gente entende, a gente olha para essa questão do corpo, a gente vê que o corpo, ele é uma imagem, né? É uma imagem magnífica de unidade e diversidade. Então, a gente entende que a gente, ao mesmo tempo que a gente precisa estar ali unido, a gente é diverso, a gente tem diversidades, né? Somos pessoas diferentes. E indo um pouquinho, gente, quando a gente para poder pensar aqui, quando eu coloquei ali as questões das características, quando eu penso que a minha mão, eu entendo que eu sou mão, porém eu não entendo a função exata da minha mão, eu olho para o pé e acho que o pé é mais importante, talvez porque ele corre e a mão não consegue correr. E o pé, ele olha para o coração e ele acha que o coração é mais importante porque ele está mais alto. E assim sucessivamente, o coração olha para o rim e acha que ele é menor, porque ele é o rim, tá? Mas ele é o menor órgão, né, do nosso corpo, talvez. Então, a gente precisa entender a nossa função e a importância desse lugar que a gente está enquanto dançarinos. E é muito importante a gente ver as nossas características. Ali eu coloquei o DNA digital e a nossa retina, né, que são características que nos diferenciam, coisas que a gente não pode nos mudar. E indo ali para a comparação, eu coloquei alguns amigos meus, são pessoas que dançam, que de algum momento já participou da minha vida, participam pessoas que me influenciam, e eu queria falar um pouquinho disso. Antes de entrar aí, quando a gente começa nesse lugar de comparação, né, começa os questionamentos, geralmente a gente não consegue fazer nada, né? Tudo que a gente faz, a gente acha que não é suficiente, a gente se auto-sabota, a gente não consegue mostrar, né? Agora no mundo das redes sociais, a gente não consegue postar, a gente não acredita no nosso trabalho. E o porquê, né? O porquê disso? Geralmente é quando a gente não tem um autoconhecimento de quem nós somos, né? A gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente não sabe lidar com as nossas crises, e a gente não respeita o nosso processo. Então, é muito importante a gente respeitar o nosso processo, entender que o meu processo é diferente do outro, né? E tudo influencia a forma onde eu nasci, a forma com que eu vivo, tudo influencia no nosso processo, na nossa identidade. E então, gente, é muito importante também a gente entender o nosso propósito, saber o que de fato a gente quer alcançar. E o nosso ego, né? Falando um pouquinho sobre o ego, é muito importante a gente entender que o ego ele tenta nos classificar o tempo inteiro. Ou ele nos coloca lá no alto, né? Como pessoas muito especiais, ou ele nos coloca lá embaixo como pessoas muito desprezíveis. Então, a gente precisa se analisar o tempo inteiro, entender quem somos, para a gente não entrar nesses lugares. E agora, só para eu poder falar um pouquinho aqui, finalizando, na comparação, eu coloquei a foto dos meus amigos e eu queria falar um pouquinho de mim sobre a dança. Hoje eu entendo um pouco melhor o meu propósito, eu sei porque eu danço, então, como eu falei, eu sou cristã, eu danço como forma de louvor, né? Louvor a Deus, independente se eu estiver em uma igreja, independente se eu estiver em um púlpito, então eu danço como forma de adoração. E eu amo pessoas, amo me conectar com pessoas, e a dança para mim hoje é uma ferramenta, eu consigo, através da dança, me conectar com pessoas, levar o amor de Deus para as pessoas, levar uma palavra de esperança, de conforto, seja dançando ou não, apenas com palavras ou mesmo com a minha presença. Então, é muito importante a gente entender que o lugar que eu alcanço, o outro não alcança. Mesmo a gente estando fazendo uma mesma arte. A gente pode trabalhar ali no mesmo lugar, porém, a gente vai alcançar um público diferente. E é muito importante isso, a gente entender
enquanto dançarinos. E finalizando aqui, né, para nossa... falando um pouquinho de disciplina, que eu acho que é uma das questões que pega para muita gente, a gente entender essa questão da disciplina como dançarino. E eu coloquei aí significado de disciplina, né? Obediências às regras, aos superiores, a regulamentos, ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar do indivíduo ou o bom funcionamento, exemplo, de uma organização. Então, é muito importante a gente ter disciplina. Enquanto artistas, né? A nossa arte, ela precisa estar sendo executada todos os dias, trabalhada todos os dias, para que a gente exerça uma arte com excelência, né? Para a gente faça algo com relevância. Eu coloquei aí um exemplo de um triângulozinho, e vamos colocar assim. Primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente alcançar essa disciplina, né? A gente precisa pontuar os nossos objetivos. A gente precisa estabelecer metas. Então, a gente precisa entender a nossa realidade. Hoje eu consigo treinar 1 hora por dia. Então, eu treino todos os dias durante 1 hora, até que isso torne uma disciplina. E através da disciplina, essa disciplina sendo sólida, sendo constante, eu consigo criar um hábito, isso vira um hábito, começa a ser natural para a gente. Então, não é algo que é um fardo. Claro que a gente não pode achar que todos os dias, né, a gente vai conseguir executar essa regra, porque a gente tem imprevistos, as coisas acontecem, então a gente tem que entender que o dia que eu não conseguir, ok, mas no próximo dia eu não posso deixar de executar também, porque é muito importante, para que a gente não quebre essa rotina. E aí eu coloquei no meio do nosso triângulo o estímulo. É muito importante que a gente tenha estímulo. O que seria o estímulo? O estímulo seria como se fosse a gasolina ali do carro, né? A nossa motivação. O que nos motiva para poder treinar? Tem gente que usa a motivação como... Voltando aqui. Tem gente que usa de motivação o ouvir música durante 1 hora, 2 horas. Tem gente que usa de motivação o assistir vídeos antes do treino. Eu sou uma dessas que assisto vídeo antes do treino. E então a gente precisa procurar estímulos para a gente começar esse treino. O segundo, gente, a gente precisa ter foco. A gente às vezes começa a treinar e a gente tá ali, mas a nossa mente tá voando, tá em outro lugar. Então a gente precisa estar presente, de corpo presente. A gente precisa fazer valer, né, realmente esse tempo que a gente está ali. A gente precisa se entregar realmente. Então, uma das pessoas que é exemplo para mim é aquele ex-jogador José Roberto, né? Ele, assistindo uma entrevista dele, eu vi ele falando, né, que ele era o primeiro a chegar em campo e durante o treino, ele treinava ali, depois do treino ele era o último a sair do campo. E não só no campo. Às vezes, quando ele estava de férias ou em algum outro momento ele corria, no momento que ele estava em outro país, ele fazia os treinos dele no gelo, corria no gelo, né, como forma de resistência. Então, a gente precisa buscar por pessoas que nos incentivem também, né, nessa caminhada. E eu costumo falar, gente, que a disciplina não é o fazer muito todos os dias, é o fazer um pouco todo dia. Um pouquinho que eu faço ali já muda a minha rotina, né? Já muda toda a nossa mente. Isso também é uma questão de mentalidade. A gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa entender, né? O que a gente coloca como para nos sabotar. Às vezes é o celular, às vezes é a Netflix, é o sofá, é a comida. Então a gente precisa entender esse lugar também. E para finalizar, eu coloquei que a arte ela nasce na liberdade e ela se aperfeiçoa na disciplina. Então, assim, a gente precisa encontrar, gente, eu te convido a encontrar esse lugar de liberdade na dança, que você seja quem você é, que você se autoconheça, que você não se auto-sabote, né, se arrisque, saia do lugar do conforto, porque às vezes a gente está confortável no lugar que estamos e crescimento, gente, gera desconforto, né? Então, assim, crescer dói, a gente precisa crescer, né? Enquanto dançarinos, enquanto profissionais, enquanto artistas. Então, entre nesse lugar de conhecimento
e nesse lugar de disciplina, né? Porque a gente não vai alcançar nada sem disciplina. E eu queria aqui agradecer esse momento mais uma vez, né? Dessa palestra, agradecer a toda a organização do Tropical Battle, muito obrigado pela oportunidade, por confiar no meu trabalho, e espero que tenha agregado aí para vocês, e tamo junto, gente. Deus abençoe. É isso. Ô, gente, obrigada. Obrigada, Vitor, pela sua participação. Somou muito conhecimento para nós. Muito obrigada. Que Deus continue te capacitando nessa área e da forma com que você atua lindamente agora, que você continue atuando lindamente mais para frente, viu? Muito obrigada. Realmente, de coração, é uma lembrancinha, mas é que muito aniversário. Amém. Muito obrigada, Babi. Muito obrigada, gente. Foi um prazer poder estar aqui com vocês.